Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Convites Providenciais à Penitência, que segue narrado exclusivamente no Evangelho de Lucas. Então, nesses dias, nós estamos numa sequência de passagens do Evangelho de Lucas, que são exclusivas aqui deste evangelista. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Nesse momento, vieram algumas pessoas que lhe contaram o que acontecera com os galileus, cujo sangue de Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Tomando a palavra, ele disse: Acreditais que por terem sofrido tal sorte, esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus? Não, eu vos digo. Todavia, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou os 18 que a torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas, se não vos arrependerdes, perecereis todos de modo semelhante. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre convites providenciais à penitência. E agora faremos uma reflexão sobre essa passagem do Evangelho, sobre o que ela tem a nos dizer. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, deixa aqui a sua inscrição para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para que mais um irmão, uma irmã também possa participar desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual é a sua opinião sobre essa passagem. E também deixa aqui a sua curtida, porque ela é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, Lucas, ele está nos trazendo aqui algo que até nos nossos dias é muito comum, que é aquele julgamento, né? Que se uma coisa terrível, trágica aconteceu com uma pessoa, que essa pessoa mereceu, ou pelo menos mereceu mais do que as outras pessoas. E aqui tem um contexto que está sendo trazido aqui no Evangelho de Lucas sobre um fato específico, né, de alguns galileus, né, que tiveram o sangue misturado com o das suas vítimas. Naquele tempo, principalmente, essa questão de sangue, né, você misturar o sangue, vamos supor assim, né, de uma raça ou de pessoas que têm uma determinada crença com sangue pagão, era uma coisa ruim, né? Então existia um pouco aí essa crença nessa questão. Então eles ficaram horrorizados, né, com essa questão de que alguns galileus tiveram aí o sangue misturado com as vítimas de Pilatos e viram isso como uma tragédia, né, que aquelas pessoas pecaram ainda mais por conta disso. E durante seu evangelho, em várias passagens, essa é uma delas somente, Jesus ele vai desmistificar um pouco essa questão de que algumas pessoas estão pagando pelos seus pecados, né? Jesus em nenhum momento ele afirma que o que está acontecendo com a pessoa, por exemplo, uma pessoa que é cega foi porque ela pecou ou os pais delas pecaram, né? Uma pessoa que tinha
uma pessoa leprosa estava pagando por alguma coisa que ela fez, né? Então, aqui, nessa passagem do Evangelho de Lucas, traz um pouco esse contexto, né? Na oportunidade, Jesus ele deixa um ensinamento. Só que Jesus ele é emblemático. Ao mesmo tempo que ele fala que esses galileus não eram mais pecadores do que os outros, ele fala que aqueles interlocutores poderiam sofrer de modo semelhante. Acaba sendo confuso aqui, né? Mas o que Jesus está querendo dizer é que todos nós somos pecadores, né? Então aconteceu aquela tragédia, né? Mas, e aí ele cita o exemplo aqui, né, da queda da Torre de Siloé, né? Mas não quer dizer que aquelas pessoas pecaram mais, mas aquelas pessoas também estavam em pecado. O que que ele quer dizer? Que mesmo nós estando em pecado, conosco também pode acontecer, percebe? Não foi escolhido um grupo de pessoas que iriam morrer, né? Então dá a impressão que assim, né, as pessoas que tiveram um livramento foram aquelas pessoas que Deus procurou proteger. E aquelas pessoas que foram vitimadas por aquela tragédia, será que todas elas foram merecedoras? Não caberia um livramento para elas também? Então, o que Jesus está colocando aqui é que essas coisas não funcionam dessa maneira, né? Ninguém está pagando os seus pecados aqui na Terra. O que existe, na verdade, é aquela lei da causa e efeito, né? Então, não é porque você foi castigado, é que os seus erros te conduziram ao mal para você, tá? Então, não é que Deus te castigou. Por conta das suas inconsequências ou por conta dos seus descuidos, você foi vitimizado por determinada situação, né? Muitas vezes, por exemplo, a casa de uma pessoa caiu, desabou em cima dela. Talvez ela não se atentou com alguma manutenção, alguma rachadura que tinha naquela casa e negligenciou a sua própria segurança. Então Jesus ele está varrendo aqui essa história de que a pessoa aconteceu com ela foi porque ela está pagando um pecado ou o seus pecado dos seus pais. E aqui nessa questão da Torre de Siloé, tem uma explicação que eu trago mais escrita aqui para facilitar para nós aqui. Então, a Torre de Siloé provavelmente era a Torre de Ofeu, né, que era situada num bairro que tinha esse mesmo nome, né, de Siloé, onde também estava o tanque de Siloé. Nós vamos essa questão do tanque de Siloé vai aparecer aqui numa das narrativas que vai acontecer um milagre de Jesus também. Esse tanque de Siloé até hoje ele existe, tá? Fizeram algumas escavações e esse tanque de Siloé ele foi encontrado. Então, Jesus aqui está trazendo essa questão da superstição, né? Da questão de castigo, ou se era um destino acontecer aquilo com essas pessoas. E ele diz que não, mas o pecado pode levar a que qualquer pessoa aconteça determinada situação semelhante. Amém? Então, aqui nessa passagem, Jesus ele está primeiramente tirando essa questão de que estamos pagando aqui os nossos pecados, quando na verdade o que pode acontecer é uma consequência de nossos atos ou de outros que eram responsáveis por determinada situação ou determinada estrutura onde você porventura estivesse, né? Então, por exemplo, vamos pegar nos casos aqui nas comunidades, né? Somente aqui Rio de Janeiro, São Paulo, agora mais recentemente nós tivemos ali essa chacina de mais de 100 pessoas lá no Rio de Janeiro, ali numa comunidade. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que foram assassinadas, algumas estão no crime, mas pode ter alguém da comunidade que estava passando ali no meio daquele tiroteio e foi alvejado, ou até alguém que nem era de lá que foi visitar alguém, né? Então não cabe a nós julgar. As coisas simplesmente acontecem, né? E existe o livramento, mas existe também o contexto que leva que algumas situações aconteçam, né? A naturalidade daquele contexto levou com que você estivesse justamente onde não deveria estar naquele momento. Então não existe essa questão de destino. Não, aquela pessoa morreu porque era o destino dela ou porque ela está sendo castigada. Amém? Então vamos tirar esse entendimento da nossa linha de pensamento, ok?
Então, que vivamos então o nosso evangelho sem superstições, simplesmente cumprindo o nosso papel, né, seguindo aí o caminho que o evangelho nos direciona. Então, muita luz no seu caminho, muita paz, muitas conquistas na sua vida, que Deus seja sempre o seu caminho. Amém? Abraço.